Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe nessa noite com a sua palavra. Sem perda de tempo, vamos abrir lá em Apocalipse 3. Nós estamos estudando as cartas do Senhor às igrejas, as 7 igrejas. Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Estamos aí encerrando, hoje é a penúltima carta. Hoje vamos estudar a carta à igreja em Filadélfia. Está sendo bem interessante essa situação da gente sentar aqui na frente e depois virar e ver que a igreja está cheia. Então, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vinho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Pai, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Deus, por todo esse momento, Deus, que nós tivemos até aqui, Deus. Deus, e também te louvamos e te agradecemos pela tua palavra agora lida, Deus. Senhor, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, da minha vida, misericórdia da tua igreja, Deus, e que o Senhor possa falar, Deus, que a tua verdade realmente seja aquilo que venha brilhar agora, Deus, nesse momento, Deus. Ó Deus, e que os corações dos teus filhos aqui, Deus, possam estar abertos para ouvir da tua verdade, Deus. Deus, que a tua voz realmente seja ouvida e venha a ser realmente, Deus, o centro, Deus, desse momento, Deus. A tua voz ecoando, Deus, em cada versículo, Deus, em cada palavra dita, Deus. Em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia de nós. Amém. Amém. Queria, antes de mais nada, pedir desculpa pela versão, gente. Eu sei que a versão aqui é porque a minha Bíblia de guerra, vamos dizer assim, é essa que eu ainda não arranjei uma nova Bíblia de guerra. Essa aqui é a atualizada. Aí está um pouco bagunçado. Então, chegamos na sexta mensagem, a sexta carta. Ô, Rafa, eu te agradeço bastante. A música que o João puxou hoje gastou um pouco da minha voz aqui. E eu quero que você pense nesse momento, eu acredito que tem muita gente aqui que veio em todos os domingos, em todas as mensagens. O que é que você tem aprendido? Como você tem refletido em cada uma dessas mensagens? Como você acha que cada uma dessas mensagens aqui tem impactado a sua vida, a sua semana, a sua vida com Deus? Nós, como igreja,
como de fato temos olhado essas cartas? Eu estava pensando, enquanto eu estava lendo esse trecho, né, dessas cartas, de que parece que muitas das vezes a gente está só empilhando mensagens e às vezes a gente não reflete bem, não conseguimos realmente degustar essa mensagem e aplicar em nossas vidas. E tem tantas coisas que a gente pode retirar de cada uma dessas mensagens, como igreja, realmente para crescer. Sobre como nós devemos cuidar da doutrina, mas não esquecer de amar. Como nós devemos ter cuidado em não ser somente uma igreja de aparências. Como nós devemos ter cuidado em também simplesmente não somente amar e deixar as outras coisas para lá. Enfim, eu queria que nós como igreja e nós como cristãos, cada um, que a gente possa realmente pensar em cada uma dessas mensagens. Porque uma coisa que me faz muito pensar e me fez muito refletir, e às vezes parece que passa por cima em cada uma dessas mensagens, é o último trecho de cada carta. Essa mensagem de que aquele que tem ouvidos, ouça. O que isso representa? Isso representa um alerta, não para aquela igreja, mas para todos aqueles que têm ouvidos. E eu penso, eu enxergando, eu acho que todos nós aqui temos ouvidos. E nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir, refletir e aplicar essas mensagens em nossas vidas. Então, que nós possamos realmente aplicar essas mensagens. Então, nós estamos aqui na sexta mensagem, na sexta carta, e ela começa falando ao anjo da igreja em Filadélfia. E que Filadélfia é essa? Eu acho que é uma carta, talvez não a carta, mas esse nome Filadélfia é bem conhecido, porque temos igrejas de várias denominações que tem lá no finalzinho, igreja tal, Filadélfia, igreja não sei o que, Filadélfia. Por que isso? Porque, com certeza, tem alguma particularidade dessa igreja aqui nessas cartas, né? Dessa cidade. Filadélfia, gente, era uma cidade, diferentemente das outras, era uma cidade pequena. Não era uma cidade grande. Nós ouvimos falar de grandes cidades aqui, de cidades que estavam no topo de montes, de cidades que eram centros comerciais. Mas essa não. Era uma cidade pequena. E também era uma cidade jovem. Essa cidade, por volta somente de 189 a.C., é que ela foi criada, comparada às outras que são bem mais antigas. Mas uma coisa essa cidade tinha. Ela era uma rota importante de correio. O correio de Roma passava por essa cidade em direção ao Oriente. E essa cidade também foi a grande responsável por transmitir a cultura grega, né? Porque, para quem não sabe, Roma, apesar de ser o império dominante da época, vamos dizer que a inteligência e a cultura grega era uma coisa assim tão incrível que Roma, ao dominar a Grécia, pegou para ele os seus deuses e praticamente toda a sua cultura. Então, vamos dizer que quando ele estava exportando a cultura grega para o Oriente, ele estava exportando aquilo que o Império Romano de fato queria. Porque a cultura romana era a cultura grega, a cultura helenística. Então, essa cidade, ela foi fundada também com o intuito disso, de transmitir essa cultura, a própria língua grega, para o Oriente. Então, mesmo ela sendo pequena, ela tinha essa responsabilidade. Ela foi chamada até por isso de cidade missionária, olha só. Mas não era missionária de Cristo, era missionária dessa cultura grega, dessa cultura helenística. Esse nome Filadélfia provavelmente veio do fundador. O fundador dela se chama Átalo Filadelfos. Isso significa amor fraterno. Era como se fosse uma homenagem ao irmão desse Átalo. Então, outra coisa também que essa cidade era conhecida
era por estar em uma região vulcânica. Ela era rodeada de vulcões que estavam em constante erupção. E por causa disso, o seu solo era repleto de cinzas. E por causa dessas cinzas, era muito fértil o solo de lá. E eles eram conhecidos como grandes produtores de vinhos. E tinha até mesmo um templo na cidade a Dionísio, o deus do vinho. Então era uma cidade pequena, mas tinha também o seu destaque em algumas áreas. Ela também era chamada de Pequena Atenas. Atenas, para quem não sabe, é a capital da Grécia, era uma cidade famosa, cheia de templos. E por causa disso, ela também era cheia de templos. Era Pequena Atenas por isso, porque era cheia de templos aos deuses. Mas também tinha um contra. Ao mesmo tempo que esse solo era fértil, produzia vinho, um dos grandes contras dessa cidade, gente, é que tinha muito terremoto. Então imagine, se era uma cidade vulcânica, de certa forma rodeada, existia também muita atividade sísmica, né? Muitos abalos, muitos tremores. E esses tremores eram tão graves ao ponto de que muitos moradores da cidade, e vocês vão entender a importância de tudo que eu falo, porque vocês vão ver no texto, por que Jesus se apresenta de tal forma, porque ele faz algumas promessas de tal forma, justamente nesse sentido. Essa cidade sofria tantos abalos que algumas pessoas decidiram morar fora da cidade. A cidade tinha seus muros, né, como quase toda cidade da época, tinha suas construções de pedra, e eles decidiam morar fora da cidade em tendas, com medo dos tremores derrubarem as casas, porque já haviam tido muitas mortes. A cidade foi praticamente toda destruída, por exemplo, em 17 depois de Cristo. Teve um grande tremor na igreja anterior, na cidade anterior, lá em Sardes, e esse tremor, só que o epicentro mesmo do terremoto foi mais próximo da igreja em Filadélfia, da cidade de Filadélfia. E a cidade foi totalmente destruída. Muitas vidas foram perdidas. Então as pessoas, a partir daquele momento, começaram a morar fora da cidade. Imagine que loucura. Você sair dos muros, sair da proteção e morar fora da cidade. Então, quando essa cidade foi totalmente destruída, ocorreu também outra coisa. O imperador de Roma não cobrou mais imposto dessa cidade. Todas as cidades que eram do Império Romano tinham que pagar impostos, né? Os moradores e tudo. Essa cidade foi isenta, teve isenção de imposto para poder reconstruir a cidade. Eles reconstruíram a cidade, eles ficaram tão felizes por causa disso, que deram o nome da cidade, o nome do imperador, para homenagear esse imperador, porque ele foi muito bom. Então ela passou a se chamar de Neo-Cesareia. E após isso, para homenagear Vespasiano, ela foi chamada de Flávia. Então ela mudou várias vezes de nome. Por último, ela foi chamada de Flávia, porque o nome de Vespasiano, do imperador, é Vespasiano Tito Flávio. Então ela foi chamada de Flávia. Mas por que tudo isso? Nós vamos ver porque toda essa informação sobre a cidade. No versículo 7, né, na continuação, ele diz: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Então, como toda carta, essa carta começa justamente mostrando quem escreve. E Jesus se apresenta logo, de cara, como o santo e o verdadeiro. Por que ele faz isso, né? De cara já dá para a gente saber por que ele diz isso. Ele se apresenta como o verdadeiro por quê? Ele se apresenta como verdadeiro por quê? Porque essa cidade, gente, era, como eu já disse, lotada de templos. Era lotada de templos. Então Jesus, ele quer se apresentar aqui como o verdadeiro. Olha, está vendo todos esses templos? Quem vos escreve não é nenhum desses deuses falsos.
mas o verdadeiro, o legítimo. E ele se apresenta também como santo. Por que o santo? Porque ele é separado. Esse Deus, ele não tem comunhão e não tem participação com nenhuma dessa imundícia desses ídolos romanos, desses ídolos gregos. O Deus verdadeiro, o Cristo, ele é santo, ele é separado, e ele é verdadeiro, ele é fiel. Um outro motivo também de Jesus se apresentar dessa forma é porque, assim como em Esmirna, os cristãos de Filadélfia sofreram muito com os judeus, com aqueles que são da sinagoga de Satanás, né? E Jesus se apresentando como santo e verdadeiro remete ao Deus Pai. E ele quer mostrar para esses judaizantes, para esse povo judeu, que ele é o próprio Deus, que Jesus é Deus, que eu sou Deus. Que eu, Cristo, sou o Deus santo e verdadeiro. Esse povo de Filadélfia, essa igreja em Filadélfia, ela sofreu muita perseguição desses judeus, desses da sinagoga de Satanás. Então Deus queria mostrar, olha, eu sou o Deus verdadeiro. Cristo queria dizer, olha, eu sou Deus, eu sou santo e eu sou verdadeiro. E por isso mesmo ele continua, ele vai falar que ele é aquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi. É aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Por que Jesus se apresenta dessa forma também? Porque Cristo se apresenta dessa forma. Ele também quer trazer uma ideia de autoridade. Ele quer mostrar que ele tem o controle, que ele tem o poder. Imagine essa igreja que vivia em perseguição. Essa igreja, ela vivia sendo zombada mesmo, desprezada pelos judeus, pelos moradores daquela cidade. Mas Cristo está dizendo, olha, eu estou com vocês. E quem é esse Cristo? É aquele que tem a chave de Davi. É aquele que quando abre, ninguém pode fechar. É aquele que fecha e ninguém pode abrir. E essa situação que Jesus fala dessa forma, remete a algo que aconteceu com essa igreja. Muitos judeus nessa época se converteram ao cristianismo na igreja em Filadélfia. E o que acontecia? Pelo costume deles, eles iam para a sinagoga. Eles queriam ir para a sinagoga, orar ao Senhor e estudar a palavra, estudar a lei. Mas eles foram expulsos. Esse povo, gente, esses judeus que se converteram, e até mesmo os cristãos convertidos que visitavam a sinagoga, eles foram literalmente expulsos da sinagoga lá em Filadélfia. Os judeus não permitiam mais eles frequentarem a sinagoga. Então Jesus está dizendo, olha, eu tenho a chave de Davi, e vocês podem entrar, vocês podem congregar, vocês podem louvar o meu nome, adorar o meu nome, e ninguém vai poder fechar, ninguém vai poder expulsar vocês. Vocês estão seguros em mim. E mais ainda, ele diz que pode fechar e ninguém vai abrir. Ou seja, ele pode fechar, e muitos desses judeus que expulsaram eles da sinagoga, depois que ele fechar, não tem mais jeito. Então nós tiramos aqui o que nós podemos aprender de cara. Que Cristo, ele tem todo o poder. Que Cristo, ele tem a chave. Que em Cristo nós temos segurança. E que ele é o único e verdadeiro Senhor.
E aí a carta segue, como nós já estamos, vamos dizer, acostumados, com um elogio. E o que é interessante dessa carta é que você só vai ver elogio. Ela e a carta à igreja em Esmirna, basicamente só tem elogios. Você não vai ver repreensão. E ele começa falando: conheço as tuas obras. Eis que te ponho diante de ti uma porta aberta. E nós devemos notar, se você leu com atenção, eu não sei se na sua versão está assim, essa partícula do texto eis, ela se repete algumas vezes. E foi com intenção que Cristo escreveu dessa forma, né? Cristo pediu para escrever dessa forma. É que ele queria que as pessoas prestassem atenção nessa parte específica. Esse eis significa olhe, preste atenção. Ele quer enfatizar essa parte. E ele fala, e eu acho que essa carta, eu penso que talvez seja a chave, essa porta aberta. Ele fala, olha, eu tenho um posto diante de vocês, essa porta aberta. E Cristo, ele fala, ele quer enfatizar sobre essa porta aberta. Mas o que é essa porta aberta? Aí nós podemos ter algumas explicações. Mas, principalmente, nós devemos ter em mente que essa porta aberta, ela é um presente. Em meio a um elogio, Cristo ele está dando um presente. Isso é uma particularidade muito grande dessa carta. As promessas, as bênçãos, geralmente vinham só no fim, se você ler as outras cartas no Apocalipse. Mas aqui nós temos essa promessa, essa bênção, vamos dizer, essa dádiva, já em meio aos elogios. Ele diz, olha, eu tenho um posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele quer enfatizar novamente isso. E aí nós podemos entender de algumas formas. A forma talvez automática da gente entender, quando a gente já viu que essa cidade era uma cidade até chamada de cidade missionária, de que essa porta aberta é Deus dizendo, olha, vocês estão numa posição estratégica. Existe uma porta aberta para vocês, para, assim como a cultura grega está sendo espalhada, o evangelho ser espalhado. Olha, vocês recebem, ensinam de certa forma a língua grega, a cidade de Lídia, de Frígia, ao Oriente. Aproveitem, ensinem o evangelho. Podemos ver dessa forma. Mas quando nós olhamos o contexto do versículo anterior, falando sobre essa chave de Davi, e quando olhamos logo após, falando sobre uma igreja que era fraca, né, fala assim, olha, que tens pouca força, essa igreja ela tem pouca força, nós imaginamos como é essa igreja. Essa igreja era uma igreja perseguida, era uma igreja que estava sofrendo, era uma igreja que estava padecendo. Então, essa porta aberta, com certeza, significa isso, sim. Mas também significa que, sabe, você foi expulso lá da sinagoga, vocês são uma igreja pequena, em número, mas eu estou pegando a chave do reino, do meu reino, e estou entregando a vocês. Cristo queria fazer com que essa igreja entendesse que, olha, embora vocês sejam pequenos, embora vocês sejam fracos, eu estou entregando a chave do reino a vocês. Vocês podem ter comigo, vocês podem estar comigo, vocês podem congregar comigo, embora vocês sejam fracos. E comigo, não vai ter ninguém para fechar, não vai ter ninguém para expulsar vocês. Vocês vão estar salvos e seguros em mim. Então, a igreja, ela necessitava
ouvir isso. E eu fico pensando na vida individual do cristão, que muitas das vezes se sente insignificante. Ele pensa, poxa, eu não tenho muitos dons e talentos, eu não tenho muita coisa, tem aquele irmãozinho ali, ele é assim, aquele irmãozinho é daquele jeito, ou aquela igreja também pequena, que parece que não sai do lugar, é uma igreja que prega o evangelho fiel, mas você passa anos e anos e anos, e a igreja parece ter aquele mesmo número de pessoas, ou muda pouca coisa. Aí vem aquelas propostas, né? Irmão, larga essa igreja, bora para ali, que ali está dando certo, está enchendo de gente. Quão tentador não é esse convite, né? De largar aquele trabalho que está ali 10 anos, não está dando resultado, não está dando certo, mas é uma igreja fiel, está lá, pelejando. Filadélfia era assim, era uma igreja pequena. Você podia dizer, olha, mas ela está no meio de um mar de oportunidades, mas a igreja não crescia. A igreja não crescia como, vamos dizer, se imaginaria, né? Aí imagine, né? Surgem várias técnicas de evangelismo, vários treinamentos para aumentar o número de membros, mas aquela igreja escolheu não se contaminar. E Deus está dizendo, olha, eu estou com vocês, dessa forma. E eu penso que é uma mensagem muitas das vezes para a gente. Não é uma mensagem de conformismo, no sentido, eu estou assim, mas é uma mensagem de entender que Deus está no controle. É Deus que dá o crescimento. E que mais importante do que a gente olhar e ver a igreja crescendo, é importante essa igreja se manter fiel. Eu me lembrei muito de uns estudos de Mateus que a gente dava antigamente, e lá na parábola do semeador, a grande importância que eu me lembro de falar isso, de que o importante é saber que a gente está plantando a semente que Deus mandou. Se Deus mandou você plantar melancia, que você plante melancia, mesmo dando só umas poronguinhas pequenas de vez em quando. Mas Deus não mandou você plantar isso aí. Aí você às vezes está olhando, não está dando muita coisa, você vai lá e quer plantar milho, porque está dando muito. Mas Deus não mandou você plantar isso. É você aceitar aquilo que... Às vezes, gente, às vezes não, Deus não chamou toda igreja para ser uma mega igreja. Deus chamou algumas igrejas para serem pequenas igrejas fiéis a Ele. Filadélfia é essa. Quando a gente olha Filadélfia, em meio à sua fraqueza, à sua pequenez, e observa que foi a única igreja que permaneceu até séculos atrás, enquanto todas as outras foram dizimadas e destruídas. E era uma igreja pequena. Até mesmo no século XX, século passado, existiam congregações cristãs na cidade de Filadélfia. Enquanto as outras, não. Então, que a gente possa entender o chamado de Deus na nossa vida e entender que Ele está no controle. Que Ele é o dono da chave. Ele nos concedeu as chaves. Ele nos concedeu, mas Ele ainda é o dono. Quando a gente abre, quando a gente fecha, é por meio dEle, não é a gente. Porque infelizmente tem uns que interpretam aquela passagem lá de que, se 2 e 3 concordarem, eu concordar. Não é assim, gente. A gente não controla Deus. É Deus que faz. Então, conheça as tuas obras, né? Eu tenho posto uma porta aberta. A porta do meu reino está com vocês.
a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é o mais importante. Quando a gente olha para Sardes, nós vemos uma igreja que queria e se mostrava viva, mas era morta. Essa igreja, gente, ela não tinha vergonha de mostrar que ela era fraca, que era uma igreja com pouca força. E Deus se agrada disso. Deus se agrada da sinceridade. Da gente dizer, olha, eu não tenho forças. Deus se agrada disso. Nós, como igreja, precisamos aprender isso, aprender a nossa limitação. Entender que nós somos limitados. Entender que Deus é que dá o crescimento. Porque podemos cair no erro das aparências, de querer esconder o erro, de querer esconder um falso, ou então de correr atrás de falsos crescimentos. Então ele continua: eis que farei que algum dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecerão que eu te amei. Mais uma vez é interessante nessa carta, o que difere ela das outras cartas, é mais uma vez uma bênção antes das promessas. Diferentemente das outras, que geralmente aqui teria uma parte de, vinha um elogio e depois vinha uma advertência. Aqui não tem. Aqui ele fala sobre isso. E mais uma vez, eu acho que foi o Samuel que pregou, tu pregou isso mesmo, não foi? Sobre essa questão da sinagoga de Satanás, sobre esses judeus. Jesus novamente fala, olha, esses mesmos judeus que expulsaram vocês da sinagoga, eles vão se prostrar e vão reconhecer que eu sou o Deus de vocês. Aqui Cristo ele quer mostrar, gente, uma verdade que tem lá em Romanos, de que judeu não é esse judeu carnal, mas é o judeu que foi circuncidado no Espírito, pelo próprio Deus. De que israelita não é aquele de sangue, mas é aquele que é justificado em Jesus. Os conceitos do que é ser judeu, do que é ser de Israel, eles são totalmente mudados em Jesus. Lá em Romanos 2, lá em Romanos 9, nós vemos isso. E Cristo ele está mostrando aqui, olha, tem uns que se dizem judeus, mas eles não são. Eles mentem. Por quê? Porque judeu verdadeiro são esses que vocês estão expulsando. Esses são os judeus verdadeiros. O povo de Deus, gente, o povo de Deus, infelizmente, tem muitos que acreditam ainda que existe, o povo de Deus é o povo de Israel. Gente, não. A Bíblia nos deixa bem claro, nos ensina que o povo de Deus é o povo da fé em Cristo Jesus. O povo de Deus é aquele povo que pela fé foram justificados em Cristo Jesus. Não existe mais sangue de Israel, sangue não sei de que, sangue judeu, que eu sou descendente não sei. Nós todos somos descendentes de Abraão. Lá em Gálatas diz isso. Nós somos descendentes pela fé do nosso pai Abraão. E ele vai fazer, Jesus ele está dizendo aqui, olha, esses que humilharam vocês vão aceitar, vão ter que se submeter e se prostrar e aceitar que eu sou o Deus de vocês e que eles estavam errados. Os judeus eles reconhecerão
que a porta do reino de Deus e a chave de Davi não estão mais com eles, mas estão com a igreja do Senhor. O que falta muitas das vezes para os judeus, e eu digo hoje mesmo, e para muitos, não só os judeus, é eles entenderem que a porta do reino está conosco. E Deus está dizendo para a gente, Ele diz para a gente que, embora nós vejamos perseguições, e nós não vivemos isso, mas vamos viver, que a gente possa se lembrar que Deus vai fazer eles entenderem que a porta do reino, que a chave de Davi está com a igreja do Senhor, com a igreja de Jesus. E por isso que nós não precisamos temer. A mensagem aqui para a Filadélfia, e a mensagem que fica para nós é essa, é de não temer, é de entender que Deus está conosco, de que Cristo está conosco, de que nós, embora fraquejando, embora tropeçando muitas das vezes, nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos a igreja santa do Senhor. Para vocês terem uma ideia de como era o ódio desse povo judeu, desses que se diziam judeu, eu quero ler aqui um trecho. Eu separei aqui um trecho de uma oração, uma oração judaica daquela época. Quando eu li, eu fiquei abismado. Essa oração ela foi feita, gente, 20 anos depois que o templo de Jerusalém foi destruído. Os judeus, eles pegaram e reuniram e fizeram várias preces, e anotaram essas preces, nessas orações. Ela é chamada as 18 bênçãos do povo judeu. E a 12ª bênção, entre aspas, veja só o que fala. Para os apóstatas, o povo judeu orando, né? Para os apóstatas, que não haja nenhuma esperança, e que desarraigues de repente o reino da insolência que existe em nossos dias, e que os cristãos e os hereges pereçam num instante, e que sejam apagados do livro da vida, e não estejam escritos com os justos. Bendito és tu, ó Senhor, que humilha os insolentes. Olha só que oração, gente, maravilhosa, desses judeus, né? Quando a primeira leitura, quando a gente olha Cristo falando que eles são sinagoga de Satanás, parece, nossa, como Jesus é duro, né? Mas quando a gente olha coisas como essa, você percebe como esse povo era nojento. Como esse povo realmente era um povo soberbo e se achava mesmo, né, o bambambam, vamos dizer assim. Eles pregavam e oravam pedindo a morte aos hereges, morte aos cristãos, morte, que Deus consumisse eles completamente. Essa era a oração deles. Então, expulsar os crentes, expulsar quem quer que seja da sinagoga, era o menor das coisas. Esse povo queria a morte de todos eles. Nós vemos isso no próprio Paulo, como ele perseguia, nós vemos isso no livro de Atos, todo, né, a perseguição aos cristãos. No versículo 10, nós continuamos e vemos mais promessa, mas também nós vamos ver uma pequena advertência, a gente pode chamar assim, ou na verdade um conselho de Cristo a essa igreja, no versículo 10 e no versículo 11. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa passagem, gente, eu acho que é conhecida de muitos. Principalmente essa parte, né? Eu te guardarei na hora da provação, da hora da provação.
Essa passagem, ela é usada por todos aqueles que creem no arrebatamento antes da tribulação, né? Que é chamado o arrebatamento pré-tribulacionista, que fala sobre essa parte de que Jesus vai guardar, então ele vai retirar a sua igreja. Antes de mais nada, nós precisamos perguntar e olhar para o texto e entender. Esse trecho da carta é sobre a igreja em Filadélfia? É um acontecimento local ou é um acontecimento mais global? E quando a gente olha para o texto, nós vemos muitas coisas que indicam que não é uma coisa local, mas é algo realmente falando sobre algo global e algo futuro, e não naquele presente. Então, mesmo em meio a essa carta, esse trecho da carta não é para os crentes de Filadélfia, mas não diretamente. Esse trecho da carta, na verdade, é um trecho que fala a toda a igreja. E quais são esses trechos? Nós podemos ver que quando ele vai falar sobre, a gente vê essa parte de provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa parte para experimentar os que habitam sobre a terra. Se nós olharmos no livro de Apocalipse em diante, todas as vezes que falam sobre isso, povo que habita sobre a terra, os que habitam sobre a terra, o mundo inteiro, vai se repetir várias vezes em Apocalipse 6, 8, 11, 12, 13, 17, falando, quando usa esse termo, falando sobre algo que é para o mundo todo, para toda a terra, e sobre eventos futuros. Então, esse trecho realmente fala sobre algo que há de vir. E esse algo que há de vir é uma perseguição grande, chamada grande tribulação, que chamam de grande tribulação. E a promessa que Jesus está aqui é dizendo, olha, aqueles crentes fiéis, como os cristãos em Filadélfia, serão guardados. Mas de que forma eles serão guardados? E aí nós podemos pensar que eles serão guardados sendo retirados totalmente dessa tribulação, e aí nós pensamos no arrebatamento antes da tribulação, ou serão guardados em meio a todo esse sofrimento e toda essa tribulação. E quando eu olho para a Escritura Sagrada e para essa leitura do texto e de todo Apocalipse, eu enxergo como Deus dizendo que vai guardar a igreja, a sua igreja, em meio à tribulação, e não que vai retirar ela completamente. Por quê? Primeiro que nós temos que diferenciar, isso é um estudo até posterior a isso. Se você ler Apocalipse, você vai ver que existe duas coisas diferentes. Existe a perseguição aos crentes e existe a ira de Deus. Existe a perseguição do anticristo ao povo de Deus e existe a própria ira de Deus derramada. A ira de Deus, ela é derramada em forma de quê? Das taças, ela é manifestada através dos selos e ela é manifestada através das trombetas, né? Cada trombeta que vai soando, existe algo que Deus vai fazendo. E em todos esses acontecimentos, nós vemos Deus, quando nessas taças, selos e trombetas, nós vemos Deus agindo contra os não crentes. A ira de Deus é derramada para os não crentes. Nós vemos, por exemplo, quando ele ordena aqueles gafanhotos, você que já leu o Apocalipse, ele ordena, olha, machuquem os incrédulos, fira os incrédulos. Então, quando ele fala sobre essa ira que será derramada sobre o mundo, Deus vai derramar sobre os incrédulos, gente. A sua igreja não vai passar pela ira de Deus. A igreja vai passar pela perseguição do anticristo. Então nós temos que diferenciar essas duas coisas. O momento da grande tribulação vai ter duas coisas. Vai ter o sofrimento causado pelo anticristo, a perseguição, e também vai ter a dizimação da humanidade por Deus, a ira de Deus sendo derramada. São duas coisas diferentes.
Nós vemos, por exemplo, na figura daquela mulher sendo sustentada lá no deserto por Deus. Ele não retira a mulher simplesmente do mundo. Não, ele sustenta ela. Então, quando Deus fala aqui que vai guardar a sua igreja em meio à tribulação, ele vai dizer, olha, eu vou proteger vocês. Eu não vou retirar vocês, mas eu vou guardar vocês no meio dessa tribulação. Vocês vão passar, mas eu vou proteger. Nós vemos esses episódios acontecendo, por exemplo, lá nas pragas do Egito. Quando ocorreu as pragas, ele não tirou o povo de Israel de lá. Ele não retirou o povo lá de Israel, lá do Egito. Eu vou mandar praga lá no Egito, eu vou tirar meu povo para ele não sofrer. Mas só quem sofreu eram os egípcios. Os judeus não sofriam. Os israelitas não sofriam. Então Deus vai fazer dessa mesma forma. Quando o episódio se tratar da ira de Deus, a igreja, os cristãos não vão sofrer. Mas nós vamos estar sujeitos, sim, à perseguição do anticristo. Porque isso, gente, tem que ser motivo de louvor. Nós, como crentes, temos que estar preparados para ser perseguidos. Nós estamos sujeitos e fomos destinados a sofrer por amor de Cristo. Então, que a gente esteja preparado para isso. Nós temos que estar preparados para sofrer por amor de Cristo. Às vezes, quando eu penso, eu não sei o que é que o Rafa e o Samuel pensam sobre isso, mas às vezes eu penso que a igreja ela teme a grande tribulação porque não quer sofrer. E igreja que não quer sofrer e tem medo de sofrer não é igreja, gente. Não está prestando para ser igreja. Porque a igreja do Senhor, ela precisa estar pronta e saber que ela foi destinada a isso, a sofrer. Jesus sofreu, os seus discípulos sofreu, a sua igreja sofreu, a sua igreja primitiva. E por que nós somos os merecidos e os importantes que não podem sofrer? Então, que estejamos preparados para isso. Então, vamos dizer que essa passagem, esse trecho, é um trecho muito particular, gente. Como já foi explicado, as cartas, elas refletem um momento presente das coisas que são. Mas esse trecho particular fala de algo futuro. Então, por isso que teve, vamos dizer, toda essa viagem que a gente fez agora nesse momento. Então, a igreja ela estará sujeita à perseguição, ao martírio feito pelo anticristo. Mesmo guardada das taças, dos selos, da trombeta da ira de Deus, nós temos que estar prontos, temos que estar preparados. E essa mensagem ela fala justamente disso, de perseverança, para que a gente possa vigiar, para que a gente possa estar atentos. Por isso que Deus fala, olha, conserva o que tens. Conserva o que tens, eu venho sem demora, mas conserva o que tens. Porque somente o que perseverar até o fim será salvo. A mensagem de Deus é que nós iremos sofrer, mas também que nós precisamos confiar nele. Porque, como ele já disse, olha, eu tenho a chave e eu dou essa chave a vocês. Nós temos acesso ao reino por meio de Jesus. Então nós temos essa segurança de que por mais que venha perseguição, nós nos segurando nele, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. E ele vem sem demora, como ele fala aqui. E essa perseverança ela tem um prêmio maior. E nós vemos isso no versículo 12, que fala, ao vencedor eu falo-ei coluna no santuário de meu Deus. Essa é a maior promessa. Por mais que a gente veja as outras promessas aqui antes, a promessa maior é essa. Eu farei vocês coluna no santuário do meu Deus. É interessante Jesus usar esse termo, coluna. Esse povo vivia com medo, gente. Esse povo vivia, como eu falei, com medo da casa cair em cima deles. Eles viviam fora da cidade. Jesus usa esse termo para lembrar, olha,
nós sabemos que a coluna é a figura de uma imagem de uma coisa forte, de algo que está sustentado, que está seguro. Ele diz, olha, em terra, quando vocês estavam vivos ali na terra, vocês viviam com medo das coisas desmoronarem. Mas agora eu mesmo faço vocês colunas no meu santuário. Vocês estão firmados em mim. Vocês estão seguros. Nada pode derrubar. Nada vai cair. Porque vocês estão firmados no meu santuário. E ele continua dizendo, e daí jamais sairá. Olha só outra mensagem que vai justamente contrastar com aquilo que eles viviam. Eles precisaram sair das suas casas, gente, para morar fora da cidade. Imagine você passar a sua vida toda labutando para construir a sua casa e depois ter que viver fora numa barraca, com medo da sua casa cair por cima de você e dos seus filhos. Jesus está dizendo assim, olha, farei coluna no meu santuário e vocês não vão mais precisar sair. Vocês vão ficar aqui eternamente comigo. Que mensagem linda, gente. Quantos vivem aí sem estar seguros, sem estar firmados em nada? Às vezes passam a vida inteira procurando um emprego e não conseguem, são humilhados, são enxotados de um lado para o outro. Mas em Cristo, eles estarão firmados, eles estarão seguros, eles vão ser fixados em um lugar. Fico pensando, quantas das vezes nós vivemos nessa vida louca, de não estar parado, de ter que sair de um lugar que a gente gosta, perder algo que nós gostamos, aquele emprego, a gente não conseguir passar naquele vestibular dos nossos sonhos. Enfim, nós temos abre um negócio, aquele negócio fecha. Deus está dizendo que todas essas decepções, toda essa vida louca, de um lado para o outro, ela vai ter um fim. E nós vamos poder se sentar com Ele. Nós vamos poder louvar Ele no seu santuário e estar firmados eternamente. E continua dizendo, olha, eu gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Interessante, Jesus está dizendo que tem 3 nomes. É o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu próprio novo nome. Então, esses 3 nomes significam algumas coisas, gente. O primeiro é o nome de meu Deus. Então, nós vamos ter gravados o nome do próprio Deus Pai. Isso quer dizer o quê? Filiação, pertencimento. Nós vamos poder louvar ao Senhor porque nós somos do próprio Pai, propriedade dele. E quem é que pode mexer com as coisas de Deus Pai? Quem pode tomar alguma coisa da mão dele? Quem é que pode tomar algo que pertence a ele? Isso é filiação. Nós somos filhos dele. Nós somos também, vamos ter o nome da cidade dele, nome da cidade de Deus. Isso quer dizer cidadania, pertencimento. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos do reino dele. Sabe, aquele reino que ele abriu as portas, nós somos dele. Nós somos cidadãos dos céus, cidadãos do seu reino. E por último ele diz, também vai estar gravado o meu novo nome. E nós não sabemos hoje que novo nome é esse. Não diz que novo nome é esse. Mas ele diz que nós teremos esse nome gravado. E é interessante porque ninguém mais vai saber. Só Cristo e você. Só Cristo e sua igreja. Isso dá uma ideia de quê? De intimidade. De que nós vamos poder compartilhar com Cristo esse nome.
Cristo vai compartilhar conosco um nome que ninguém mais sabe, somente Ele. Somente Cristo sabe esse nome, e nós vamos poder compartilhar. Será compartilhado com a gente esse nome. Isso dá essa ideia de intimidade, de comunhão. E não há esperança maior, gente. E essa é a mensagem que fica para a gente. Em meio à nossa fraqueza, em meio às perseguições, em meio a tanta, talvez, insegurança, temores nesse mundo, a nossa esperança é que nós teríamos uma comunhão eterna com o Pai. Nós teremos uma vida eterna com Ele, na sua cidade, como filhos dEle, louvando Ele pelos séculos dos séculos. Então, não tem mais o que a gente pedir. Então, que a gente possa olhar, mais uma vez eu digo, como aqui diz no final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que a gente olhe para essa mensagem e enxergue nisso como Deus tendo todo o controle. Eu muitas das vezes, olhando esse texto, eu olhei para a nossa igreja, agora falando mesmo de maneira pessoal, eu olhei para a nossa igreja, e quantas vezes eu já me perguntei, Senhor, por que a tua igreja não cresce? Por que a tua igreja não aumenta? Só é aquelas mesmas pessoas. Ou então vem um ali e um aqui perdido. Quantas vezes eu fiz essa pergunta? Eu olho para as outras igrejas, vejo lotada. Isso não é conformismo, de maneira nenhuma. Mas Deus me fez refletir dessa forma. De que o importante é sermos fiéis. O importante é não negarmos o seu nome, como aqui está dizendo. Isso é o mais importante. É conservar a sua palavra, a sua verdade, o seu evangelho. Não negarmos o seu nome. Porque o crescimento, Ele dará, se Ele quiser. Ele dará, se Ele quiser. Porque, embora talvez por até outras igrejas, pela cidade, possam dizer, aquela igreja não sai do lugar. Aquela igrejinha é daquele jeito há não sei quanto tempo. Mas se Deus me olha de outra forma, eu não preciso me importar com esses que dizem isso. Porque a nossa esperança deve estar no santuário do nosso Deus, em sermos coluna no santuário dele, em termos esse novo nome gravado. Então, que nós possamos refletir, e você também, como crente, como igreja, de que a nossa esperança maior é a comunhão com o Pai, é a comunhão com o Cristo, que reina para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, gente? Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, Deus. Ó Deus, e te pedir perdão, Deus, porque nós olhamos como homens. Muitas das vezes nós olhamos para situações como homens, querendo ser visto pelos homens, Deus, ser visto pelos outros, talvez por causa do nosso ego ou outra coisa, Deus. Ó Deus, mas que nós possamos, Deus, encontrar a nossa força no Senhor, Deus. Que realmente nós, embora sejamos fracos, Deus, que nós venhamos descansar e ter a segurança em Ti, Deus. De que se formos desprezados, humilhados, feitos de bobo, ó Deus, termos a imagem de que não somos ninguém, Deus, mas que a gente possa olhar para Ti, Deus. Que a nossa visão não canse, Deus, e não se mova um segundo sequer de Ti, Deus, e da esperança da nova Jerusalém que vem e que desce do céu, Deus. Deus, que o Teu reino, Deus, que nós tenhamos, Deus, a certeza, Deus, que o Teu reino está aqui, Deus, que o Senhor nos concedeu, Deus, a chave, Deus, do Teu reino. Nós como igreja Tua, Deus,
Oh Deus, nós somos povo teu. Que nós possamos entender isso, Deus, com honra, mas com responsabilidade e com temor, Deus. Que nós venhamos convidar mais e mais pessoas, Deus, a te enxergar, Deus, a entender que a verdade, Deus, não está em outros lugares, mas está na tua igreja, Deus. Está na tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nos ensina, Deus, a olhar todas essas pequenas coisas, Deus, e entender que o Senhor está conosco e de que aquilo que tu abres, Senhor, jamais fechará, Deus, e aquilo que tu fechas, Deus, jamais será aberto. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tenha uma boa